Nós estamos recebendo hoje aqui o Luiz Assunção, ele que é farmacologista, tem pós nessa área, além de farmacêutico. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, gente, que é a revisão dos medicamentos. O que é a revisão dos medicamentos? Vamos saber com o Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ellen. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa revisão dos medicamentos, que é justamente uma das funções mais nobres do farmacêutico. Revisar os medicamentos. Todos os pacientes que estão usando medicamentos, seja um único medicamento, é interessante a gente conversar um pouco com o paciente, porque pode ser que ele não tenha recebido todas as informações necessárias para o bom uso daquele medicamento. Ô Luiz, mas eu vou no médico, o médico receitou um remédio, eu vou lá, compro e tomo, qual que é a novidade? Não, então, é assim, ó, você já pensou se quanto mais a gente restringe um paciente a um único profissional, mais chances a gente tem de encontrar algum tipo de equívoco, tá? Uma vez que o farmacêutico é quem produz o medicamento, o farmacêutico tem muito conhecimento do medicamento, muito. Se não tem, tem que ir atrás, né? Tem que ler, tem que estudar. Então, tem que fazer uma pós, como eu fiz. Como é que fica aquela questão, por exemplo, o pessoal fala assim, ó, e o medicamento é o mesmo sal. Só muda o laboratório, por isso tem nomes diferentes. Então, o que acontece? Você vai no médico A, ele receita um anti-inflamatório para você. Você vai no B, ele receita um outro anti-inflamatório para você. Mas tudo é o mesmo sal? Não, tudo bem. Quanto a isso, se isso for a verdade e que existe, né? Nós temos muitos medicamentos. Ellen, se nós fôssemos resumir os medicamentos na farmácia, sabe quantas unidades dariam? Umas 200 aí, vai. 200 caixinhas só de medicamentos. Só que o que acontece? Existe uma indústria farmacêutica que vai pegando os medicamentos e vai colocando uns apelidos neles, tá? Anador é de pirona, o sal. Novalgina é de pirona. É de pirona. Magnopirol é de pirona. É de pirona. Então você vê que isso vai se copiando e aí a gente tem que ter tudo isso na farmácia. E tudo é a mesma coisa. Tanto é né? que quando você vai no hospital, por exemplo, quando você vai tomar na veia, você toma de pirona. De pirona, é o sal, é o não princípio ativo. Não está escrito lá assim, ó... Magnopirol, Anador... Coloque Magnopirol, Anador, Novalgina para ele. Não, tá. É de pirona. Sim. Então, Ellen, todo paciente deve ter uma atenção farmacêutica quando envolve o medicamento. O médico, a maior responsabilidade, assim, a maior função do médico é o diagnóstico da doença, né? O médico é aquele que faz o diagnóstico. E aí, quando o paciente passa a ser medicado, é extremamente importante que ele tenha um acompanhamento de um profissional farmacêutico no uso dos seus medicamentos. O farmacêutico, o foco é o medicamento, tá? Entender se aquele paciente está tomando na hora certa. Com comida ou sem comida? Com isso leite, muda muito. Muda muito. Você tira o efeito do medicamento. Você corta o efeito do medicamento. E isso depende do medicamento. Eu posso até te dizer o seguinte, quando é de 8 em 8 horas, por exemplo, quando cai na madrugada, muita gente não toma. Então, o que acontece é o seguinte, isso depende do medicamento, tá? Isso depende do medicamento. Não é regra, né? Não é uma coisa assim que é para todos. Se você estiver fazendo uso de um antibiótico, é necessário. Entende? Agora, se for um antigripal, você está dormindo, você está bem, você está se recuperando, esquece. Entende? Mas se for antibiótico, tem que tomar. Se for antibiótico, tem que tomar. Ele tem que manter a concentração. E esse negócio da comida? Tá? Então, esse negócio da comida interfere. Dependendo do medicamento, se você come e toma um medicamento em cima daquela refeição, aquela refeição está muito gordurosa, por exemplo, você vai diminuir o trânsito gastrointestinal, consequentemente, você vai diminuir ou lentificar a absorção daquele medicamento. Mas a maioria diz, olha, tome com o estômago cheio, porque com o estômago vazio pode atacar o estômago. Eu estou aqui para quebrar os tabus. Estou aqui para falar que não é assim. Então, o que acontece? Leite, não é o caso mais hoje, nem tem, mas tomou-se muito leite com Tetrex. Lembra do Tetrex, tetraciclina?
corta o efeito do medicamento. Mentira! Sim, cortava o efeito do medicamento. Vou tomar com leite que é para não atacar o estômago. Bobagem. Quela o medicamento não faz efeito. Enfim, então todos que fazem uso de medicamento, seja de um único medicamento, é importante a gente conversar com esse paciente. Eu atendo as pessoas e falo, vamos olhar os seus medicamentos. Ela fala, Luiz, eu tomo um só medicamento. Qual medicamento você toma? Eu tomo medicamento para tireoide. A levotiroxina, o Synthroid, o Puran, Levoide, qual seja. Aí é o seguinte, esse medicamento tem que ser tomado em jejum. Se você tomar junto com o alimento, você diminui o efeito desse medicamento. Então as pessoas... Pode comer meia hora depois só. Meia hora depois, legal. Né? Uma outra coisa que impacta no uso desse medicamento é a falta de acidez do estômago desse paciente. Quanto menor a acidez do estômago, menor é a absorção desse medicamento. Olha isso. Uma outra coisa interessante que você estava falando é que na questão de medicamento a gente teve evolução em tantas áreas e na questão do medicamento não. Você estava me dizendo que o Puran, por exemplo, ele é de 1980. Daí para trás. Eu estou falando que os tratamentos, né, por exemplo, para hipotireoidismo se mantêm desde 1980. Por exemplo, você está com hipotireoidismo? Tome a levotiroxina. Só que aí, hoje, a gente chama a atenção do usuário, né, para você ver como a gente traz informação. Quem tem hipotireoidismo, qual é a causa base do hipotireoidismo? A gente precisa investigar isso, né? A gente precisa falar para que esse paciente converse com o seu médico sobre a doença de Hashimoto. Ou seja, ele vai continuar doente, ele vai continuar com problema e tomando medicamento mas é paliativo, ele não vai sarar nunca. Sim. É isso aí. Agora, uma outra coisa que você estava me dizendo, né? Fala os nomes aí para mim. Todos são Puran. Synthroid. É Puran. Eu tiro... Não é que é Puran. O Puran também é um nome... É o sal. É um nome comercial. Tá. O Puran é um nome comercial. Levotiroxina é que é o medicamento. Tá. Então, Puran é levotiroxina. Levoide é levotiroxina. Synthroid é levotiroxina. Levoide é levotiroxina. Eutirox é levotiroxina. Então, tudo é a mesma coisa, só muda o nome. Só muda o nome. Um laboratório bota um apelidinho lá e lança propaganda. É o mesmo remédio. Agora, outra coisa que eu achei assim, extremamente interessante, e é um erro que eu já cometi. O que acontece? Quando eu vou arrumar a caixinha de remédio, eu pego uma tesourinha, é até gostoso de cortar a cartelinha, né? Então, eu vou cortando a cartelinha, né? Eu corto a cartela, tiro da caixa, e aí eu corto a cartela, e aí eu coloco tudo assim, os de controle aqui nessa caixinha e os outros nessa outra caixinha. Só que já aconteceu de eu cortar a cartelinha e cortar o nome junto. Aí eu falei, gente, para que serve isso aqui mesmo? Ou até mesmo quando tem o nome. Como eu tirei da caixa, nossa, para que serve? Eu tenho que entrar no Google e perguntar, para que serve fulano de tal? E aí que eu vou lembrar para que era, porque é muito nome. Isso é errado, né? Nunca faça isso. Nunca faça isso. Nunca tire o medicamento da sua embalagem. Tem que deixar na caixa. Tem que deixar na caixinha. Outra coisa que eu já identifiquei, né, é o seguinte, a pessoa faz uso de vários medicamentos e muitas vezes na hora de guardar a cartela, ela acaba enfiando a cartela em outra caixa de medicamento. Puxa vida, olha só. Acontece. Eu peguei um caso onde eu fui fazer a revisão dos medicamentos e eu peço para trazer os medicamentos. Trazer, tem que trazer, é isso mesmo. Então a gente precisa ver os medicamentos e aí eu pego a caixinha do medicamento e falo, esse daqui, para que você toma? Ou que horas você toma esse daqui? Aí a pessoa fala, isso aqui eu tomo tal hora. Porque tem gente que não sabe ler. Nós temos muitos ainda que fazem uso de vários medicamentos, ele não sabe ler, não sabe escrever, consequentemente. Então, ele marca a cor da caixa, a cor do medicamento. Só que se ele colocou outro medicamento dentro da caixa... Só que aí o que acontece? Muitas vezes na pressa, alguma coisa ali, ele coloca um calmante junto com um antihipertensivo, que ele toma de manhã. Então ele acaba tomando o calmante de manhã no lugar, como se fosse o remédio da pressão dele. Eu já peguei isso, já vi, já identifiquei isso. Me conta aquela experiência que você disse que pegou de um senhorzinho que tirou todos os comprimidos da cartela. Sim, o senhorzinho comprava todos os medicamentos dele, levava para casa, chegava lá com muito capricho. Ele conseguiu uma embalagem, né, onde ele conseguia colocar vários comprimidos dentro daquela embalagem, uma embalagem plástica. E ele ia tirando todos os comprimidos do blister, blister ou do vidro.
e colocava dentro daqueles espaçozinhos lá. Isso é um problema grave, sério, porque o comprimido vai... se ele vem na embalagem, muitas vezes o comprimido que vem na cartela, você sabe que você percebeu já que ele vem individualizado no blister. Sim. Por quê? É para ele ficar isoladinho ali, para ele não entrar em contato com o outro, para não melar, para não agrudar. Porque nós temos a variação da temperatura, uma hora está frio, uma hora está quente, dependendo onde essa pessoa guarda. Já teve muitas pessoas que guardavam antigamente os medicamentos no banheiro, naquela... sabe, naquele... No espelhinho. No espelhinho, tinha uma caixinha, guardava ali, umidade. Por causa do chuveiro, Por causa né? do chuveiro, O vapor. o vapor, olha isso. Então, não pode fazer isso, não pode tirar não pode tirar o comprimido da embalagem original. Isso afeta a eficácia do medicamento. Outra coisa, quando eu fui fazer essa revisão na caixinha de medicamento, tinha muito que já estava vencido. E Sim. como eu tiro da caixinha, tirava, agora não tiro mais. Como eu tirava da caixinha, ali na cartelinha não estava o vencimento. Alguns até vêm, outros não têm o vencimento. Então, talvez eu estivesse tomando o remédio vencido e não sabia. Nunca pode fazer isso, tá? Nunca pode. Deixa sempre na caixinha. E sempre que for descartar um medicamento também, leve na farmácia. Leva na farmácia, porque nós temos o lixo hospitalar e esse medicamento de descarte não pode ir para o lixo comum. Nossa, quantos remédios que eu já joguei no lixo que estava vencido. Não pode fazer isso, tá? Até porque uma pessoa também que de repente vasculha lixo na rua ou nos lixões, pode identificar um comprimido ali e ela pode também usar um comprimido do lixo. Tem pessoas que comem comida do lixo, você acha que não vai tomar um comprimido do lixo? Meu Deus. Né? Então não pode fazer isso, leva na farmácia, a gente tem o descarte hospitalar. Então é assim, o tempo de uso de medicamento. Tem pessoas que estão usando medicamento por muito tempo, por necessidade, e se for por necessidade, nós precisamos ajudar esses pacientes a não sofrer impacto dos seus medicamentos. Muitos medicamentos, dependendo do tempo de uso, eles vão impactar a saúde do paciente para piora. Então é importante, o farmacêutico fazendo essa revisão, ele consegue identificar tudo isso. Né? Nós conseguimos identificar, por exemplo, interação medicamentosa, que pode estar acontecendo, um medicamento ali atrapalhando o efeito do outro e muitas vezes até gerando um sintoma nesse paciente. Então, sem dúvida alguma, fazer a revisão dos medicamentos é garantir segurança para o paciente. Efetividade terapêutica. 70% das pessoas que fazem uso de medicamento para pressão alta não tem controle da pressão.